Boa tarde a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, sejam todos bem-vindos a esse culto online, mais uma transmissão realizada pela Igreja Presbiteriana Alvorada. E eu quero começar este encontro parabenizando as mães pelo seu dia, que Deus as abençoe rica e poderosamente. Um dia das mães um pouco diferente, né? Porque em razão da pandemia / quarentena, nós não pudemos nos deslocar, né, em direção à casa de nossas mães. Então foi um dia das mães um pouco diferente, mas nós queremos louvar a Deus pela vida de cada mãe que participa da Alvorada, de cada mãe que está participando desta transmissão online. Que Deus as abençoe rica e poderosamente. E nós vamos começar este encontro orando, porque nós cremos que todo discípulo assumido de Jesus de Nazaré tem de construir uma vida consistente de oração. Deus quer que o busquemos, que falemos com Ele. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Não há cristianismo bíblico sem oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esta tarde e noite, pela Tua presença conosco, pela grande salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E agora queremos te louvar especialmente pela vida de todas as mães que estão participando deste culto online. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado por todas elas, ó Pai, e que o Senhor esteja conosco ao longo desta transmissão, que ouçamos a Tua voz, que sejamos impactados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E eu quero ler um texto que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 84, Salmo de número 84, onde está dito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Aqui está o caminho para a felicidade, a confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, Deus coloca em nosso coração uma disposição espiritual para buscá-lo, para nos entregarmos a Ele, para confiarmos nele, e assim a nossa alma vai sendo pacificada e nós experimentamos desse contentamento que provém do trono da graça. E para louvar a Deus, nós vamos cantar 2 cânticos. Nós colocamos as letras desses cânticos no zap de nossa igreja. E vocês sabem que Meldinha e eu não somos músicos, não somos cantores, mas assim como vocês somos também adoradores, queremos adorar e queremos louvar o nome do Senhor. E em primeiro lugar nós temos aqui um cântico que fala sobre esse Deus, o Deus da Bíblia, que nos fortalece para as batalhas diárias.
Vamos adorá-lo? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor
nesta tarde e noite, vamos ministrar a palavra de Deus e vamos meditar em Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. E ainda, capítulo 4, versículo de número 1. Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. E ainda, capítulo 4, versículo de número 1. Diz a Bíblia: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos reclinar a nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento em que vamos nos ocupar do estudo da Tua Palavra, queremos sinceramente contar com a ação iluminadora do Teu Espírito para que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Ó Pai, estamos vivendo dias difíceis, mais do que nunca precisamos nutrir a nossa alma de paz, de esperança, e fazemos isso sempre que tomamos contato com as Escrituras, porque a Tua Palavra é viva, poderosa, a Tua Palavra nutre a nossa alma de paz, de fé, também de esperança. Ó Deus, fale conosco nesta tarde. Nós não queremos ouvir um discurso, nós queremos ouvir a Tua voz, nós carecemos de Ti, nós somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu poder. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja aqui, nesta sala, e haja ainda em todos os lugares onde há pessoas participando dessa transmissão, participando deste culto. Ó Deus amado, fale conosco, porque nós carecemos de Ti, da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, recentemente em nossa igreja estudamos a epístola de Paulo aos Filipenses. Fizemos isso em nossas células. Foi quando verificamos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 da era cristã, e que Paulo escreveu essa epístola por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, informar sobre sua situação no cárcere. O evangelista de Tarso estava preso, provavelmente em Roma, e a comunidade de Filipos desejava obter informações sobre a situação de Paulo no cárcere, sobre o estado de espírito do apóstolo na prisão. Quanto a isso, Paulo diz basicamente 2 coisas. Ele diz: a minha fé está firme e a minha alma em paz. Ali, no cárcere, Paulo pôde contar com o fortalecimento provindo do trono da graça. Paulo também escreveu essa epístola para agradecer o apoio da igreja filipense. A igreja de Filipos investia tanto na vida quanto no ministério do apóstolo Paulo. E Paulo responde à generosidade da igreja com gratidão, demonstrando o coração grato.
Por fim, Paulo também escreveu essa carta para encorajar a igreja filipense a permanecer firme na fé. Aquela comunidade estava sob ataque, estava sendo atacada por hereges que queriam afastá-la da sã doutrina. Daí Paulo conclama a igreja a superar as divisões internas, porque havia uma celeuma instalada entre duas irmãs daquela comunidade, e também a permanecer firme na palavra de Deus. E no texto em tela, Paulo orienta a igreja de Filipos a não seguir os maus exemplos e a reafirmar a esperança cristã. Tudo isso com o objetivo de encorajar a igreja a permanecer firme na fé. As orientações de Paulo são as seguintes, as que encontramos no texto de hoje. A primeira, sigam exemplos positivos. Atentem para o versículo número 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo não está se colocando num pedestal como se fosse um indivíduo perfeito. Não é isso que ele está fazendo, ao pedir que as pessoas o imitem. Na sessão anterior, do verso 12 ao verso 15, ele já havia dito que continuava caminhando rumo ao alvo, que seguia nessa jornada de santificação. Paulo também já havia dito que Cristo é o principal modelo que deve ser seguido, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. E também já havia declarado, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Portanto, devemos ser imitados na medida exata em que imitamos a Cristo. Mas notem que o modelo paulino de formação espiritual é cristocêntrico. Cristo é o modelo, é a Ele que todos nós imitamos. Paulo está falando sobre o poder do exemplo. E ele prossegue no verso 17, pedindo, vejam aí, que observemos aqueles que, como ele, procuravam seguir os passos de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: imitem os que são exemplos de doutrina e vida. Imitem aqueles cuja vida confirma a doutrina. E Paulo usa o termo observem. E a ideia deste vocábulo aqui é a de manter os olhos fixos em alguém ou em alguma coisa. E no contexto desta passagem, isso significa colocar os nossos olhos naqueles que estão caminhando para o alvo. Paulo está dizendo o seguinte: fixem os olhos de vocês naqueles que estão frutificando, perseverando, produzindo belos frutos para a glória de Deus. Fixem os olhos de vocês naqueles que estão proclamando o Evangelho, fazendo novos discípulos, plantando igrejas cristãs, atuando em suas muitas profissões com o objetivo de promover o bem-estar da família humana para a glória de Deus. Inspirem-se nesses exemplos, porque essas pessoas estão imitando a Cristo, devem ser imitadas. Concentrem-se nessas pessoas, concentrem a atenção de vocês nessas pessoas. Por quê? Que é tão importante que façamos isso? Paulo nos vai explicar. Ele diz, porque há aqueles que são inimigos da cruz. Esses não são bons exemplos. Agora, quem são esses inimigos da cruz? É bem provável que esses indivíduos descritos pelo apóstolo Paulo como inimigos da cruz fossem os sensualistas ou os libertinos que se entregavam às paixões, que se entregavam aos prazeres, indivíduos conduzidos por si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho da Graça, sem nenhum compromisso com a Palavra de Deus, sem nenhum compromisso com os valores do reino. Segundo o texto, pessoas guiadas pelo ventre, pessoas que adoravam a si mesmas, indivíduos que não serviam a Cristo, mas a si mesmos. Atentem para o verso 18. Pois muitos andam entre nós
repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Vejam a expressão, até chorando. Os comentaristas bíblicos dizem que essa expressão indica que o apóstolo Paulo estava profundamente emocionado quando escreveu essa parte desta epístola. Ele está chorando, ele está emocionado. Os comentaristas dizem que ele está emocionadíssimo, o que é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que a nota dominante da epístola de Paulo aos Filipenses é a alegria. No 4º capítulo desta carta, Paulo diz que é necessário que nos regozijemos no Senhor. E vai dizer ainda que ele havia aprendido a viver contente, mas aqui ele está chorando, emocionado. E a questão é, por que Paulo chora? Ele está escrevendo uma carta cuja tônica é a alegria, mas aqui ele está chorando. Por que ele chora? Ele chora porque ama a igreja. Ele chora porque ama profundamente os irmãos. Ele chora porque está interessado realmente na vida daquelas pessoas que foram colocadas por Deus sob seus cuidados. Ele chora porque os seus afetos estão fixados na comunidade. Ele chora porque o seu coração está naquela igreja. Ele chora porque está comprometido com o bem-estar espiritual daquele povo. Ele chora porque ama aquela gente. Por isso ele chora. Ele chora porque sabe que os hereges tentariam afastar aquela igreja do bom caminho, do caminho de Cristo. Então ele chora, ele se preocupa. E ele instrui a igreja a permanecer firme na fé e a sempre imitar a Cristo e a seus imitadores. Ele diz, olha, permaneçam firmes na fé, concentrem os olhos de vocês naquelas pessoas que estão procurando fazer a vontade de Deus, não se desviem, não se afastem dos caminhos do Senhor, permaneçam firmes. Eu estou em oração por vocês, eu sei que vocês conseguirão fazer isso, porque vocês contam com a bênção de Deus, com a ação do Espírito Santo. Permaneçam firmes, meus filhos. É o que ele está dizendo. E ele diz isso, ou escreve isso chorando, porque ele ama esse povo. Ele está vinculado emocionalmente a essa comunidade. Então ele orienta a igreja a seguir os exemplos positivos, a seguir o exemplo daqueles que estão caminhando para o alvo. Essa é a primeira orientação de Paulo. A segunda, ele diz, não se esqueçam de sua cidadania. Verso 20, parte A. Pois a nossa pátria está no céu. Conforme eu lhes disse há alguns domingos, o cristão cujo coração tenha sido de fato regenerado pelo poder do Espírito Santo possui dupla cidadania, celestial e terrena. Nós somos cidadãos deste mundo. No entanto, em razão de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho e tornados filhos de Deus, também somos cidadãos do céu, possuímos cidadania celestial mediante os méritos de Jesus. E neste texto, Paulo enfatiza o fato de termos cidadania celestial e indica, prestem atenção, que quando nos esquecemos que somos cidadãos do céu, portanto, apenas peregrinos neste mundo, perdemos a dimensão do eterno. E o que Paulo está dizendo aos Filipenses é algo que as pessoas que compunham aquela comunidade conseguiam entender muito bem, porque o que ele está procurando mostrar é que, assim como Filipos era uma colônia de Roma em terra estrangeira, a igreja é uma colônia do céu na terra. Nós somos apenas residentes temporários neste mundo. Essa verdade traz duas implicações poderosas para a vida de todos aqueles que nasceram de novo. Duas. A primeira, porque sabemos que somos, neste mundo, tão somente residentes temporários, não pensamos apenas nas coisas terrenas.
nós gostamos de pensar e de falar sobre coisas espirituais. Isto é, sobre aquilo que diz respeito à vontade de Deus, sobre a salvação evangélica, sobre a jornada cristã, sobre a alegria de lermos e estudarmos a palavra do Senhor, sobre o progresso espiritual, sobre a jornada de santificação, sobre a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós gostamos de falar sobre esses assuntos, nós gostamos de refletir sobre as virtudes teológicas, nós gostamos de falar sobre essas coisas que estão associadas a essa nova vida que temos em Cristo Jesus. A Bíblia ensina em Mateus 12, do verso 34 ao 37, que o que sai da boca revela o que há no coração. Nós devemos falar a linguagem do céu. E enquanto eu prego, eu me lembro de nosso já saudoso irmão Diácono Rogério. Eu convivi com o Rogério por 7 anos e alguns meses. Todas as conversas que eu tive com o nosso irmão foram sobre a igreja. O Rogério nunca me procurou para me trazer um problema, alguma coisa particular que ele desejasse resolver, contando com o meu apoio. Não. Sempre ele me ligava para falar sobre a igreja, sobre o trabalho de Deus, sobre a bênção de pertencermos a Deus, sobre algum aperfeiçoamento que poderíamos fazer no trabalho que estávamos realizando juntos, e quando nós nos encontrávamos era a mesma coisa, ele sempre voltado para isso, para as coisas de Deus, para os afazeres relacionados à igreja de Cristo. A velhinha me mandou um áudio hoje cedo dizendo que o Rogério costumava dizer que o que ele mais amava era estar na casa de Deus, era a igreja de Cristo. Ele amava viver no dia a dia da comunidade cristã. E nós gostamos de fazer isso porque nós somos cidadãos do céu. Nós gostamos de falar sobre a obra de Deus, sobre o mover de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo que atua em nossa vida. Então é necessário que nós construamos essa linguagem que podemos chamar de linguagem celestial, em termos bem bíblicos. Nossa disposição espiritual deve fazer com que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Nossa linguagem não deve ser insípida, vazia, oca, incapaz de produzir efeitos positivos. Não pode ser uma linguagem que não encanta, que não dá sabor. Em Efésios capítulo 4, verso 29, Paulo ensina que não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, isto é, inaproveitável, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está falando sobre palavras que transmitem a graça de Deus. E a pergunta seria: quais são os efeitos da graça de Deus na vida das pessoas? A graça de Deus só ergue, a graça de Deus alegra, a graça de Deus produz encorajamento, a graça de Deus alimenta a esperança, a graça de Deus. E mesmo nas conversas mais difíceis, e é claro que às vezes nós precisamos travar diálogos mais complicados, mais tensos, mais difíceis. É impossível viver num mundo como o nosso, decaído, sem experimentar alguma coisa desse tipo, sem ter uma conversa dessa natureza mais difícil. Mesmo assim, mesmo nessas conversas mais difíceis, as nossas palavras precisam promover a vida, promover o bem-estar das pessoas, promover o avanço do reino de Deus para a glória do Senhor. Eu diria o seguinte, que o cidadão do céu faz uma boa gestão das palavras. Nós gostamos de pensar acerca do reino de Deus, da obra de Deus, e gostamos de falar acerca do que Deus tem feito por nós, do que Deus tem feito por nosso intermédio, acerca da natureza desse Deus que é 3 vezes santo. Aleluia. Essa é uma implicação poderosa. Uma segunda implicação: conscientes de que somos cidadãos celestiais, obedecemos às leis do céu. Logo,
diferentemente daqueles que se permitem ser guiados pelas paixões. Nós estamos comprometidos com os valores do céu. Nós nos submetemos ao governo do céu. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nós estamos absolutamente imbuídos do desejo de sermos movidos pelo amor e não pelo ódio, pela paz e não pelo rancor, pela fé e não pela incredulidade, porque nós sabemos que fomos chamados para viver uma vida que nos permita revelar as excelências daquele que se fez um de nós. Nós não podemos nos assemelhar aos inimigos da cruz, que vivem sem essa dimensão do eterno. O meu ponto é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, querida Alvorada: o cidadão do céu é conhecido tanto pela sua conduta quanto pela sua palavra. John Stott diz que é necessário que eu e você nos pareçamos com a fé que professamos. Se eu e você falamos acerca da importância da misericórdia, é necessário que sejamos misericordiosos. Se eu e você falamos acerca da importância do amor, é necessário que amemos. Em suma, enquanto caminhamos para a cidade que não foi feita por mãos humanas, é necessário que procuremos, contando com a assistência copiosa do Espírito Santo, revelar por meio de nossa vida nossa cidadania. Esse é o ponto. Então aqui nós estamos diante de duas orientações do apóstolo Paulo. A primeira: sigam exemplos positivos. Imitem a Cristo e a seus imitadores. A segunda: não se esqueçam de sua cidadania. Somos cidadãos do céu e devemos viver sob o governo do céu. Por fim, Paulo diz: aguardem com expectativa confiante o retorno do Senhor. Versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Neste ponto, Paulo está destacando mais uma convicção que alimenta e anima a nossa esperança, a poderosa expectativa do retorno de nosso Senhor. Nós estamos aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aguardando o fim do mundo, nós estamos aguardando o retorno de nosso Senhor. Logo, os nossos pés estão no presente, mas os nossos olhos estão no futuro. Estamos na expectativa confiante do retorno de nosso Senhor. E essa esperança, meus irmãos e minhas irmãs, não é sedativa. Essa esperança é uma esperança viva, combativa, agônica. É uma esperança que nos faz descruzar os braços e atuar na cena contemporânea, proclamando o Evangelho para preparar homens e mulheres para o retorno de nosso Senhor. Nós estamos atuando, nós estamos trabalhando, e mesmo nesse momento de pandemia, quarentena, os templos estão fechados, mas as igrejas cristãs estão trabalhando, proclamando o Evangelho do Reino, aconselhando, falando acerca de Jesus, discipulando, atuando fortemente na área social. A igreja está atuando no mundo. Agora, há outro ponto importantíssimo aqui, destacado por quase todos os comentaristas bíblicos, que é o seguinte: essa esperança associada ao regresso de nosso Senhor tem poder santificador. Vou repetir. Essa esperança, diretamente associada ao retorno de nosso Senhor, tem poder santificador, como está dito na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 3. 1 João 3, 3. E assim mesmo se purifica
todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Agora nota, que João não pede e nem ordena aos filhos de Deus que se purifiquem, que se santifiquem. Ele apenas declara um fato: os que estão aguardando o retorno de Jesus estão comprometidos com o processo de santificação, estão avançando na santificação. Estes agem assim porque sabem que são cidadãos do céu, filhos de Deus. Agem assim porque sabem que quando um não crente peca, trata-se de uma criatura pecando contra o Criador. No entanto, quando um crente peca, trata-se de um filho pecando contra o amor do Pai. Quando eu e você pecamos, estamos pecando contra o amor do Pai. E nós não queremos contrariar o coração desse Pai bondoso e generoso. É por isso que estamos comprometidos com esse processo de santificação, a fim de que a cada dia, contando com o poder que provém do Espírito Santo, nos tornemos mais parecidos com o Mestre de Nazaré, todo cristão cujo coração foi realmente regenerado pelo poder do Espírito Santo, trata o pecado com seriedade. Nenhum cristão, de fato, nascido de novo, viverá tranquilo em seus pecados. Paulo ainda ensina que quando olhamos para o futuro, na perspectiva da fé, vemos a bênção da glorificação, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo está falando sobre essa experiência pela qual passaremos um dia de termos o nosso corpo glorificado, em outros termos, totalmente conformado à imagem de Jesus de Nazaré. E Paulo termina dizendo que Jesus, se valendo de seu poder, subordinará a si todas as coisas. É por isso que eu e você afirmamos que chegará o dia em que Cristo triunfará sobre todos os seus adversários e nós triunfaremos com Ele, porque Ele subordinará a si todas as coisas. Em outros termos, chegará o dia em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aí está a nossa esperança. É por isso que nós não nos entregamos ao desespero, não nos entregamos à angústia, sofremos, passamos por problemas, sofremos perdas repentinas, ficamos perplexos, no entanto não nos entregamos ao desespero, não congelamos na angústia, porque nós sabemos que chegará o dia em que o reino de Deus superará o caos, em que a esperança superará o desespero, em que a graça vencerá total e plenamente o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus um dia fará novas todas as coisas. Essa situação diante de nossos olhos não é definitiva, tudo pode mudar, e mudará mediante a ação poderosa e irresistível de nosso Senhor, e todo o povo de Deus diga amém, aleluia, assim seja. O reino de Deus superará o caos. Pelo exposto, meus irmãos e minhas irmãs, fica claro que a cada dia de nossa jornada, damos mais um passo em direção ao nosso lar. A cada dia, mais um passo em direção à casa do Pai. Sendo assim, nós podemos dizer que a morte é uma mudança de endereço. Deixaremos este mundo cheio de aflições e entraremos na casa do Pai, onde Deus mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima. Até lá, devemos seguir adiante combatendo o bom combate, cheios do Espírito Santo, sob a bênção do alto, proclamando o reino, falando acerca da esperança cristã, porque o nosso Deus não é Deus
na presença do Senhor. Que eu e você sigamos os bons exemplos, sigamos a Cristo e aqueles que o imitam. Que não nos esqueçamos nossa cidadania, que vivamos todos os nossos dias sob o governo do céu, ciente de que a nossa pátria está lá no céu. Aguardemos com expectativa, meus irmãos, o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, os dias são maus. Estamos vivendo momentos dificílimos. No entanto, eu e meus irmãos não nos entregaremos ao desespero. Não nos tornaremos homens e mulheres pessimistas. Não congelaremos na angústia, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e que chegará o dia em que o teu reino superará o caos, o dia em que o Senhor fará novas todas as coisas, e nós estamos caminhando rumo a esse bom país, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós vamos cantar um cântico e teremos a oportunidade de entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Nós vamos colocar nessa sequência de comentários, esses comentários que estão associados à transmissão deste domingo, a conta da igreja. Vamos colocar também a nossa conta, a conta da comunidade no Zap da igreja. Aqueles que puderem, quiserem ofertar e dizimar, poderão fazer isso como uma expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus nos tem dado ao longo da vida. Então nós vamos fazer isso. Cabe lembrar que a igreja segue trabalhando, segue proclamando o Evangelho, segue discipulando, trabalhando mais fortemente, é claro, nessas últimas semanas, na área social, distribuindo cestas, comprando remédios, fraldas geriátricas e tantas outras coisas que a igreja vem comprando e doando, e a igreja tem de fazer isso mesmo, e faz, porque conta com a bênção de Deus e conta também com a fidelidade dos irmãos. Então, enquanto cantamos um cântico que eu resgatei, um cântico antigo, e vocês sabem, né, eu gosto de clássicos, fala sobre a vinda de Jesus, que um dia Jesus virá. Aleluia! Um dia lindo. Um dia lindo, ao mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus, vamos lá, igreja, outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Jesus, aleluia! Outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos
Nós cremos nisso. Jesus voltará para buscar a sua igreja. É isso que nós estamos esperando, o retorno de Jesus. Até lá, vamos trabalhando com afinco, com entusiasmo, sob o poder de Deus, para a glória do Senhor. Eu quero terminar o encontro desta tarde e noite falando um pouquinho sobre o nosso amigo e irmão em Cristo, diácono amado, Rogério. Acredito que todos vocês sabem que semana passada Rogério foi morar com o pai. Foi para a casa de nosso pai. Rogério foi um dos melhores discípulos de Jesus que eu conheci. Nós convivemos por 7 anos e meio. Não foi muito tempo, eu tenho amigos que são meus amigos há mais de 25 anos. Foi um tempo curto, mas foi um tempo frutífero, produtivo. Foi um tempo muito abençoado para mim. O Rogério só me fez bem. Só me fez bem. Só me trouxe alegria. Sempre. Como eu lhes disse durante o sermão, pensem nisso, todas as conversas que eu tive com ele foram sobre o reino de Deus, sobre a importância de nos consagrarmos mais, de vivermos mais sintonizados com a vontade do Pai. O Rogério foi um homem comprometido com Deus, com a obra de Deus, com a igreja de Deus. Ele amava a igreja, amava a igreja. Isso ficava claro para todos nós, né? Porque cada domingo era uma festa. O Rogério muito animado e muito envolvente, coisa extraordinária. E nós não vamos pensar nele com tristeza, porque ele deixou um legado de entusiasmo, de compromisso com Deus, de alegria. Nós vamos sempre pensar no Rogério como uma inspiração para a gente. Uma inspiração para que a gente siga adiante, fazendo a obra de Deus, vivendo para a glória de Deus, sendo uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o legado dele. Então, nós vamos nos lembrar dele com alegria, e isso vai trazer ânimo e entusiasmo para a nossa alma, porque ele fica como uma inspiração para todos nós. Uma inspiração. A inspiração que vem de um verdadeiro imitador de Jesus Cristo. Um verdadeiro imitador de Jesus Cristo. E aqueles que conviveram mais com o Rogério sabem que ele era apaixonado por um teólogo galês chamado Martin Lloyd-Jones. E eu quero fazer aqui uma singela homenagem ao nosso irmão Rogério, lendo um texto de um livro do Martin Lloyd-Jones, Depressão Espiritual, quando o Lloyd-Jones diz: o Evangelho não é algo parcial ou fragmentado. Ele envolve a vida inteira, toda a história, o mundo inteiro. Ele nos fala sobre a criação e sobre o julgamento final e tudo que está entre os dois. É uma visão completa da vida. E muitos são infelizes na vida cristã porque nunca compreenderam que esta maneira de viver trata da totalidade da vida do homem e cobre cada aspecto de sua experiência. Não há um aspecto da vida sobre o qual o Evangelho não tem algo a dizer. A totalidade da vida deve estar debaixo da influência do Evangelho, porque ele engloba tudo. O Evangelho deveria controlar e governar tudo em nossa vida. E o nosso irmão Rogério teve a sua vida controlada e governada pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Belinha, nós amamos você. Receba mais uma vez o abraço de sua igreja, a oração de sua igreja, de todos os irmãos, de todas as irmãs, de todos nós que fazemos parte da Alvorada e que a amamos de coração. Vamos terminar? Senhor Deus, queremos louvar o Teu nome pelo tempo de vida que o Senhor concedeu ao nosso amadíssimo irmão Diácono Rogério, que agora está
com o Senhor, na tua presença, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Rogério foi uma inspiração para todos nós, um exemplo de pessoa comprometida contigo, com os teus valores, com o teu reino, com a tua igreja, Senhor. Que sigamos esse exemplo, que imitemos aquele irmão tão amado, tão querido, que foi um imitador de Jesus. Aleluia. Que o Senhor abençoe e conforte o coração da amada velhinha. Que neste momento ela seja visitada pela ação poderosa, confortadora e consoladora do teu Espírito, e que o Senhor console e conforte também todos os familiares do Rogério, que o Senhor conforte e console também a nossa igreja, e que todos nós, consolados, confortados e fortalecidos por Ti, sigamos adiante, trilhando o mesmo caminho trilhado pelo Rogério, um caminho marcado pelo compromisso contigo, pela Tua presença, pelo compromisso com o progresso do Teu reino. Que o Senhor nos conceda a mesma graça, Senhor, de seguirmos adiante assim, até aquele dia em que nós nos encontraremos contigo e também reencontraremos o nosso querido irmão. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez nós parabenizamos as mamães, parabéns pelo seu dia, que Deus as abençoe e guarde. Não nos esqueçamos que no próximo domingo participaremos da ceia do Senhor, então prepare-se ao longo desta semana, porque domingo nós participaremos da ceia, será um encontro abençoador e inesquecível. Eu tenho certeza que Deus os abençoe e guarde. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.